Deus que você está aqui essa noite. Se você não cumprimentou ainda, hoje é feriado, né, querido? Ei, povo brasileiro, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Vamos lá, você que está aqui tem um propósito na sua vida, não é, querido? Você deve ter um propósito na sua vida estar aqui essa noite. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Glória a Jesus. Nós vamos encontrar nesse texto uma das primeiras, eu não diria provações de Jesus, mas o primeiro confronto humano de Jesus, que é a perda, a separação de alguém importante na sua vida. E nós estamos falando aqui, o texto vai nos narrar aqui, no comecinho do texto, nós vamos ver João Batista, que foi decapitado. E isso para Jesus mexeu com ele. Lembrando que Jesus, Filho de Deus, o Messias, veio com um propósito, com a sua missão. E olhando para o texto, a gente vê que, apesar de Jesus saber da circunstância, do seu propósito, do seu chamado, a humanidade de Jesus, ela se agita quando chega a notícia para ele da morte de João Batista. Vamos para o verso 22 do capítulo 14 de Mateus. Esse texto, a partir do verso 22, ele vai nos trazer aqui o momento em que Jesus, ele acaba de receber a notícia de que João havia sido decapitado. Alguns dos discípulos de Jesus foram discípulos de João, e eles se encarregam de trazer, de sepultarem João e também de dar a notícia para Jesus. Então, a partir do verso 22, nós vamos encontrar um momento humano, físico de Jesus, que ele se posiciona aquilo que para nós também precisamos adotar para a nossa vida. Verso 22, logo em seguida, seguida que, assim que ele teve ciência de que seu primo, João Batista, tinha sido morto, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Nesse primeiro versículo, parece que as coisas foram tranquilas, mas não foi. Porque lá no versículo 13 do capítulo 22, é quando ele recebe a notícia. Jesus vai para a região de Betsaida, e havia uma região dentro de Betsaida, que era um local meio que isolado, um local que não se plantava nada, um local que as pessoas não iam muito. E era o local, Lucas escreve dizendo que esse local era o local onde Jesus foi orar, foi buscar. Assim que Jesus faz isso com os discípulos, ele entra no barco e ele se dirige para lá. A multidão que está olhando, a fama de Jesus já está crescendo, as pessoas sabem que Jesus cura, que ele liberta, que ele abençoa. E Jesus está dolorido, Jesus está sentido. No verso 13 ele vai para essa região. Quando ele entra no barco e ele está se dirigindo para essa região, a multidão que sabe que Jesus está indo para aquela região, nos versos subsequentes dizem que eles vão na frente antes que Jesus chegue do outro lado. E eles chegam primeiro que Jesus, do outro lado do mar, onde Jesus ia ele ia se descansar um pouco com os discípulos. Ele já estava alguns dias sem comer. O trabalho de missão de Jesus e dos apóstolos era cansativo. E o Evangelho de Lucas, narrando com mais detalhes, diz que era tão exaustivo o número de multidão e de pessoas que Jesus e os discípulos atendiam, que às vezes eles ficavam sem comer e sem descansar. Quando a notícia da morte de João chega para Jesus, Jesus chama ele e fala: vamos para o outro lado. E o objetivo de Jesus então era sozinho subir para um canto e orar e se fortalecer, porque ele sabia que o que aconteceu com João, de uma certa forma muito mais abrangente, ele também sentiria em sua carne. Só que quando ele chega do outro lado, a multidão é enorme, e o texto diz que mesmo Jesus com dor, no sentido de entristecido que ele estava, abatido como ele estava, sentido físico pela morte de João, ele teve compaixão das pessoas que foram ali
para serem socorridas por ele. E mesmo Jesus se entristecendo com aquela notícia do que acontecera ao seu primo, Jesus então ele ora por todos que estão ali. São enfermos e doentes que vão até Jesus, e ele os abençoa a todos. Já era uma região solitária, para onde Jesus foi, era uma região onde não se costumava ter a presença de pessoas naquele local, e por isso que Jesus foi para lá. Mas a multidão queria Jesus, queria ser abençoada, precisava das suas mãos sobre eles. E Jesus não se afasta desta condição de deixar de orar para poder se refugiar quando ele está, eu vou usar uma expressão para você entender, quando ele está ferido, quando ele está entristecido, porque apesar de saber de tudo que ia acontecer, ele foi batizado por João. João foi o seu precursor. João antecedeu no ministério. E além dessa questão, a Bíblia diz que Maria era prima de Isabel. Óbvio que Jesus então também era primo de João Batista. Só que do verso 13 até o verso 21, Jesus está, mesmo com sentimentos contrários ao que ele talvez quisesse fazer, a gente encontra um Jesus que a missão é maior do que ele está passando. Ele não se nega a continuar sendo um abençoador. Mesmo ferido, mesmo chateado, mesmo magoado, Jesus nos ensina algumas lições nesse texto. E antes de nós orarmos essa noite, saímos daqui mais fortalecidos do Senhor. Porque todos nós passamos por dificuldades e lutas nessa vida, todos nós. Nós podemos reagir diante das lutas e dificuldades de duas maneiras: entrando numa questão profunda de angústia, de desespero, abrirmos mão das nossas responsabilidades, abrirmos mão do chamado de Deus para a nossa vida, abrirmos mão daquilo que Deus confiou a nós. Veja que, mais uma vez, aqui é um exemplo de que Jesus não foi poupado de passar por situações cujas quais abalaram o seu interior. Você olha, por exemplo, o texto e vê quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, havia morrido. Quando Jesus chega em frente ao sepulcro de Lázaro, ele se agita, o seu espírito se agita, pelo amor que ele tinha para com a vida de Lázaro. Aqui a gente encontra momentos antes, muitos dias antes, é início praticamente da vida de Jesus, na vida ministerial. E ele, mesmo naquela condição, o povo está olhando para ele e não está preocupado em poupar Jesus, como que alguém dissesse assim: deixa Jesus viver o seu luto, deixa Jesus chorar o primo Lázaro, o primo João Batista. Não, as pessoas estão olhando para Jesus e querem estar perto dela. Agora a missão de Jesus, o propósito de Jesus era um só: era pregar o evangelho do arrependimento, curar os enfermos. A gente olha para a história de Jesus, perto de inúmeras curas que Jesus fez, milagres que ele fez, não foram, como nós pensamos, a essência do ministério de Jesus. A essência do ministério de Jesus foi trabalhar em cima de formar discípulos, pregar às multidões, pregar o amor aos perdidos, às classes de pessoas que não tinham acesso aos líderes religiosos. Jesus, ele foi manifestar-se a escória da sociedade. Ele tinha um propósito, Deus enviou com esse propósito também. Só que ele tem um momento dele agora, e esse momento é o momento que ele está angustiado fisicamente. Mas quando ele chega do outro lado, o texto diz que a multidão foi de encontro, já estava lá esperando, e ele não dispensou a multidão. Ele não disse: gente, hoje não, voltem amanhã, daqui 3 dias vocês me procurem. Não, ele não disse isso. O texto diz que ele teve compaixão. Essa declaração compaixão diz que Jesus amou-os de tal forma que o que ele estava sentindo era muito inferior ao amor que ele sentia pelas pessoas que estavam padecendo. E é aí que Jesus então ora por todos os que estão doentes e enfermos, os cura. E finda-se um dia, um dos discípulos chega para Jesus e fala: vamos despedir essas pessoas, porque estamos longe. Para onde Jesus foi é uma região solitária, terra meio seca, e tinha um monte específico aonde Jesus era chamado um local, entre aspas, de solidão. Era um local meio desértico, para onde Jesus queria estar com os discípulos, mas para ele orar à parte.
Só que naquele local não tinha venda, não tinha comércio, não tinha ninguém. E Jesus, mesmo ferido, mesmo Jesus triste, ele não jogou o ministério fora. Ele não abriu mão do ministério. Ele não trouxe partido do físico, do momento dele com a missão que ele tinha. Ele disse assim para os discípulos: põe eles para sentar, dei voz de comer. Como dá de comer? João escreve com mais detalhes como isso aconteceu. É a história do menino, do rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pede aos discípulos que ponham as multidões sentadas, ou a multidão sentada. Primeira coisa que a gente observa é que Jesus não trabalha em desordem, ele trabalha na ordem. Ele põe as pessoas sentadas, os discípulos auxiliam, e depois ele dá graça pelos pães e os peixes que estão ali. E aí ele alimenta toda aquela multidão. É interessante a gente participar do raciocínio e entender. De manhã, Jesus recebe a notícia que o seu primo foi decapitado. E ele está triste, vai para aquele local para se fortalecer. Porque daqui a 3 anos desta data, é ele que vai para a cruz. Só que nesse momento, quando ele chega lá então, a multidão está esperando alguma coisa dele. Está esperando uma palavra de cura, toques, leprosos, pessoas doentes. E Jesus se permite entender que a missão, ela é maior do que o que ele está passando, o que ele está sentindo. Fecha o dia, ele não libera ninguém sem dar de comer. E quando ele termina isso, o dia passa. Ele orou por muita gente. Os discípulos trabalharam o dia inteiro com Jesus, já estavam cansados. Aquele descanso merecido que haveria de ter foi interrompido pela multidão. Finalzinho da tarde, antes de escurecer, aí Jesus despede a multidão, diz: pode ir em paz, Deus abençoe vocês, e libera a multidão. Quando libera a multidão, verso 22, que diz que ele pega os discípulos, entra no barco novamente e insiste com os discípulos para que entrarem e que fosse até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Então os discípulos vão na frente, ele fica aqui e fala para os discípulos: vão vocês na frente, diz que eu despeço elas aqui. E aí o texto diz, verso 23, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Final de tarde, início da noite, Jesus liberou os discípulos para irem para o outro lado e ficou. A multidão ele já tinha dispensado elas. E começa a noite e ele está orando. E essa oração de Jesus, esse fortalecimento de Jesus, ele vai pelo horário dos judeus, 18 horas, começava a primeira vigília da noite. A vigília dos judeus caracterizava-se em 3 horários, e a vigília dos romanos em 4 horários. Quando nós olhamos João, Mateus falando na 4ª vigília da noite, é porque eles estão se referindo ao horário que eles seguiam por Roma, o horário de Roma. A vigília, a 4ª, mas o horário da vigília era das 18 às 22, a primeira vigília. A 2ª vigília começava das 22 e até 2 da manhã. E a 3ª vigília, no horário judaico, ia das 2 da manhã às 6 da manhã. No ciclo romano, a primeira vigília começava às 18 e terminava às 21. A 2ª das 21 até meia-noite. Até as 2. A 3ª vigília das 2 até as 4 da manhã. E daí até as 6 da manhã. Qual é o horário que Jesus está orando? O horário que Jesus está orando é no cair da tarde e rompe-se a noite. Quem é que está do lado de Jesus? Ninguém. Ele está ali sozinho, talvez angustiado pelo que aconteceu com João, lamentando pelo que aconteceu com João. E ele está se fortalecendo, porque ele tem uma missão. E a oração é o caminho que nós nos quebramos e nos aquebrantamos diante de Deus. Às vezes alguns louvores dizem assim: Senhor, aquebranta o meu coração. Isso não pode acontecer, porque quebrantar o coração é coisa humana. Somos nós quem temos que nos humilhar diante de Deus. Somos nós quem temos que colocar as nossas ansiedades diante de Deus. Somos nós quem temos que colocar as nossas aflições, nossas inquietudes diante de Deus. Lembrando que o Jesus humano,
está vivendo um momento de angústia. E ele começa a orar. E aí o texto diz que anoiteceu e ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas por um vento forte que havia se levantado. Verso 25. Por volta das 3 da madrugada, ou seja, a quarta vigília da noite, dentro do cronograma de horário romano, Jesus foi até ele. Então Jesus estava orando, perto do finzinho da tarde, antes das 18, e ele permanece sozinho naquele local, orando até as 3 da manhã. Os discípulos que ele já tinha liberado para que fossem na frente, estavam encontrando uma grande dificuldade para romper e chegar ao outro lado. Um vento muito forte, uma tempestade através de vento, se levanta e assola os discípulos. Eles tentam remar, mas o vento é mais forte, e aquilo os assusta. E aí no verso 25 diz: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Bom, primeira observação para nós é que a adversidade existe na vida para todos. Jesus passou por adversidade. E como ele reagiu durante a adversidade, aqui já começa a mostrar porque Jesus foi vencedor. Porque o Jesus, o Cristo humano, ele venceu. Diante da adversidade, apesar de Jesus ser o Filho de Deus encarnado, e diversas vezes ele sentiu isso, Jesus, ele se fortalece em oração. E todas as vezes que as adversidades vieram sobre ele, o texto nos mostra um Jesus que não só nisso, mas ele sempre mantinha a sua fé, a sua postura em oração e nisso se fortalecendo no Pai. Querido, nós não venceremos nada nessa vida, nós não romperemos nada nessa vida, nós não conseguiremos fazer aquilo que Deus tem para nós na nossa vida, se nós sempre não estivermos nos fortalecendo no Senhor. As tentações, as provações, tudo que virá sobre a nossa vida e que pode vir, e aqui há pessoas que este ano passaram pelas suas, alguns ainda vão passar, outros passaram por situações que não esperavam. Como é que nós vencemos segundo Jesus? Gritando, colocando culpa nas pessoas, ou então frases que a gente cita às vezes que, ainda bem que Deus tem misericórdia, mas a gente precisa mudar um pouco, ser mais inteligente em algumas coisas. É como se, diante do desespero, a gente diz: por que Deus está permitindo? Deus tem o controle, querido. Deus tem o controle da vida. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, mesmo quando aos nossos olhos parece que o pior está acontecendo, Ele não deixa de olhar para nós, Ele não deixa de estar ao nosso lado. Nós podemos reagir diante das tribulações, jogando tudo para cima, desistindo da fé, desistindo do ministério, desistindo dos propósitos de Deus. E aí a gente não faz aquilo que Deus tinha para nós. Quantos que chegam na metade do que Deus tinha para eles e se comportam com uma maneira diferente, uma maneira de jogar tudo, desesperar, abandonar, não quero saber. A gente às vezes escuta coisas do tipo: onde Deus está, que Deus não está vendo isso? Eu pergunto para você, onde Deus estava quando permitiu que João fosse decapitado? Será que Deus perdeu o controle da vida de João? Aonde Deus estava quando Jesus foi crucificado?
Será que Deus perdeu o controle sobre a vida de Jesus? Não. Há um propósito. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades desse mundo. Mas a Bíblia diz que as armas nossas são poderosas em Deus para vencermos. Poderosas. Esta noite, no feriado, você que veio aqui, que entende isso, culto para você é importante, estar aqui é importante, uma reunião de oração, não porque nós somos melhores do que ninguém, cada um é responsável pela sua vida, pela sua semeadura, mas diante disso, querido, o que estamos fazendo aqui essa noite? Será que não temos problemas? Será que não temos dificuldade? Temos. Se eu pedisse para cada um levantar suas mãos e contar pelo menos 2 situações que ele gostaria de estar resolvido, tenho certeza absoluta que todos nós aqui teríamos algumas coisas para dizer: ó, pastor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, essa situação ou aquela. O que muda você de Jesus? Nada. Nada. O que aprendemos é que com Jesus, na sua ação, ele sempre se fortaleceu buscando o Senhor. E mesmo nos dias ruins, você não encontra um Jesus tomando um calmante, você não encontra um Jesus gritando desesperado, você não encontra um Jesus dizendo: eu estou cansado, eu não quero saber disso, não foi para isso que eu vim. Você encontra um Jesus que está orando. Seu primo, que o iniciou na vida ministerial quando o batiza, Jesus recebe a notícia e fala: olha, ele foi morto por causa de uma dança sensual. Herodias, mulher de Herodes, cunhada, João pregava e apontava o dedo e falava: ei, você não pode possuir a mulher do teu irmão. Isso era um incômodo para Herodes. Herodes sabia, ele temia que por João, porque João tinha um respeito da população como profeta. Então ele temia que alguma coisa pudesse acontecer João. Mas quando ele fala na festa de aniversário: pede-me o que você quiser, eu te darei até metade do meu reino. A filha de Herodias consulta-se com a mãe despeça a cabeça de João Batista. Geralmente é isso, né? Aquilo que nos incomoda, a gente quer a cabeça dos outros. E João era um problema para Herodias, porque ela traiu seu irmão e traiu com Herodes. Então João, que combatia, que confrontava, ele era um problema. E naquele dia, Jesus recebe a notícia: ó, nós enterramos o corpo do teu primo, a cabeça ainda está no palácio. É assim que Jesus recebe essa notícia trágica. E como é que ele vai reagir? Ele vai orar, ele vai buscar. No meio do trajeto, ele não permite que a sua tristeza pessoal se desvirtue do seu propósito, da sua missão. Ele vai orar pelas pessoas, ele vai curar as pessoas, ele vai multiplicar pão. Ele ainda vai se preocupar com os discípulos e fala assim: vão vocês na frente. E ele fica sozinho com a multidão. Segundo os estudiosos, eram aproximadamente 20.000 pessoas, a média, que estava próximo de Jesus. Ele fica sozinho com aquelas pessoas e libera elas, abençoa elas. E quando os discípulos vão na frente, a preocupação de Jesus, o detalhe de Jesus de cuidar dos seus discípulos. Eu queria que você entendesse isso aqui essa noite, meu irmão. Oh, glória. Você não é alguém perdido nesse mundo. Ore cantalabás. Você não é alguém órfão de pai nesse mundo. Você não é alguém ausente de alguém que não lhe ama. Não, você tem um Deus que cuida de você. Às vezes a gente não consegue entender. Às vezes a gente até entende errado. Às vezes pode até acontecer uma precipitação. Mas isso não tira o amor de Deus pelos seus discípulos. Quando ele diz aos discípulos: vão na frente, é ele que deveria de ir na frente. Se fosse como alguns líderes, diziam o seguinte: pessoal, cuida do povo que eu vou descansar. Estou cansado, eu já estava em luto, agora depois o dia inteiro orando pelas pessoas. Mas não, ele está em luto. Não são os discípulos que estão em luto, mas é Jesus. Ele libera os discípulos: entrem no barco e vão, eu encontro vocês lá. E ele fica.
Quando os discípulos vão, olha a diferença de horário, dá aproximadamente aí em torno de 8 horas que Jesus está orando sozinho, em luto, depois de abençoar pessoas, depois de curar pessoas, mas com o coração ferido. E ele ainda consegue olhar para os discípulos e dizer: vão na frente. E ele fica perto das 3 da manhã, a 4ª vigília. Jesus então caminha sobre as águas. Eu não sei se você parou para reparar, mas Jesus não fez uso da sua condição de Deus, segunda pessoa da Trindade, para se eximir ou para se fortalecer de não cumprir algumas coisas ou fazer algumas coisas. Mas depois de 8 horas de oração, 8 horas que ele estava chorando, talvez, em luto, conversando com Deus, a Bíblia diz que ele então volta, desce do monte e vai até os discípulos. Quem disse que Jesus não está vendo a tua necessidade? Quem disse que Jesus não conhece a sua luta, o seu problema, a sua frustração? Ele desce. Aí, querida, acontece algo que não tem para mim outro jeito de entender. Ele caminha sobre as águas, mas ele é carne. Aqui ele é carne, ele é homem. Mas ele estava se fortalecendo no Senhor. Querido, a gente só consegue andar, pega isso do sobrenatural, quando a gente entende que a nossa força não está em nós, mas está no Senhor. É quando nós consultamos e buscamos o Senhor. Alguém que estava triste, alguém que trabalhou o dia inteiro, ele caminha sobre as águas. Nós não vamos viver em novidade de vida, não vamos romper em novidade de vida, enquanto tivermos uma mente, a mente humana, uma mente presa às coisas. Mas depois de 8 horas de oração, ele vem caminhando sobre as águas. Você não vai encontrar isso outra vez. Mas você vê que depois de tudo que ele passou, ele ainda consegue, querido, ir aos discípulos. E acontece aqui algo que só quem tem vida de oração entende. Viver o sobrenatural, quer ter experiências com Deus, mudança de vida, quer viver um novo patamar de vida, entenda, viva momentos a mais de oração com o Senhor. Entregue-se ao Senhor, independente de culto de oração. Congregar é bíblico, quem não está é diferente, é problema dele. Mas isso aqui é uma parte do que nós temos que ser. É no nosso dia a dia, na nossa busca diária. E Jesus nos ensina, quando ele vai até os discípulos, que acontece aqui uma coisa que talvez possa já ter acontecido com você ou comigo. O texto diz que quando ele está caminhando sobre as águas, ele chega, depois de orar à parte, e vai até os discípulos. Esse orar à parte, no verso 23, me mostra uma coisa muito interessante, querido, que eu gostaria de compartilhar com você. Orar à parte, esse adjetivo significa algo que é próprio, ou seja, algo que eu não posso fazer por Fernanda, não posso fazer por Fabinho, não posso fazer por Luciano. Orar à parte significa algo próprio. Jesus foi buscar, quando diz orar à parte, no grego isso significa, Jesus foi se fortalecer em oração. Ele acabara de sair daquele momento triste, ele acabara de sair daquela circunstância, mas ele foi orar à parte. Orar à parte não espere, porque isso é um defeito nosso. A gente tem a mania, ore por mim, ore por mim, ore por mim, mas a gente não ora. Diante de uma luta, de um problema, de uma provação que talvez Deus esteja tratando com você, a gente quer que os outros orem, mas a lição de Jesus aqui é o seguinte: o propósito de Deus com você, que só Deus sabe, é algo intrínseco a você e Ele. E quando o texto diz orar à parte, essa expressão significa que Jesus foi por Ele próprio fortalecer-se do Senhor. É muito comum a gente pedir, está certo, venha para frente, vamos orar, quem crê, a gente faz isso. É fato, é bíblico também. Mas o que o texto nos mostra aqui é que ele foi por si mesmo buscar forças em oração. Não é no grito, não é no desespero, não é na rebeldia, não é na blasfêmia, não é nas coisas desse mundo, mas é na oração.
Quando nós entramos em oração, meu irmão, nós entramos em um nível diferente, nós entramos numa camada diferente, numa atmosfera diferente. E Jesus, querido, ele foi se fortalecer, e o texto diz que ele sobe sozinho no monte para orar. E o sentido dessa declaração, sozinho no monte para orar, é o sentido de alguém que se humilha, ou vai se humilhar, vai se fortalecer do que ainda iria passar. Porque apesar dele ser o Filho de Deus, é só o começo. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Põe a tua mão no teu coração se você acreditar, senão não precisa não. Deixa eu dizer algo para você. Você ainda vai viver algumas situações nessa vida que talvez você não entenda no começo. Mas escute bem o que Deus sopra para nós. Deus não perderá o controle da sua vida. Portanto, aprofunde os seus relacionamentos com o Senhor. Priorize momentos com o Senhor. Não é um copo de cachaça, de cerveja, não é um bagana de maconha, nem uma carreira de cocaína, não é um sexo ilícito, não é estar jogado na rua, não é largar a mão da fé que vai trazer cura para você, salvação para você. É quando você entra no propósito. O texto diz que Jesus subiu ao monte a fim de orar, ele foi fortalecer-se. Jesus, veja bem essa declaração, orar no monte só. Quando você olha para o significado das expressões no grego, Jesus, sendo Deus, ele reclina. Como assim? Ele sai da condição, nunca exerceu essa função de trazer a deidade dele para não passar por algumas coisas. Ele reclina da condição de ser filho de Deus, mas ele suporta, e como homem, ele vai se ajoelhar, ele vai orar. Às vezes a gente entende que num culto, numa reunião, porque Deus não falou o que eu queria ouvir, não respondeu o que talvez eu quisesse ou não gostei, eu já acho que é o motivo suficiente para romper e para largar e etc e tal. Mas a declaração aqui no grego diz que Jesus reclinou-se. Quando ele vai para o monte, olha, o texto diz, é quando alguém que está em posição superior abaixa para poder se submeter. Então Jesus, depois desse dia que ele passou, mesmo sendo Cristo, ele vai lá no monte, sozinho, e ele vai renunciar-se à sua carnalidade. Porque, irmão, depois de um dia inteiro de me orar pelos outros, pregar, mais a tristeza da morte de João, quem é que tem forças para ir orar? Quem precisa, quem entende e quem quer. E ele vai. Mas ele era o Filho de Deus. Mas é uma lição para nós. Ele se curva, ele tira a condição de dizer, eu sou filho de Deus, está tudo tranquilo, então eu não preciso não. Ele nos ensina. E o texto diz que essa posição que Jesus tomou é de alguém que vai buscar forças e o socorro naquele que pode lhe dar. Verso 26, que é aquilo que Deus quer para nós essa noite. Depois de dito essas coisas, olha o texto. 3 da manhã, quarta vigília da noite. E é o que Deus de fato quer falar conosco. Até agora era a introdução. Ele está vindo. E os discípulos gritam com medo. Gritam. São discípulos de Jesus. A palavra aqui no grego é phobos. E significa dominados pelo terror, alarmados pela circunstância. Quando eles gritam de medo, o texto diz que aquilo que eles estavam vendo diante da tempestade, não foram capazes de identificar que era Jesus. E há uma razão por isso, querido. Há uma razão por isso. E eu quero orar essa noite com esse propósito, com os irmãos essa noite. Quando eles gritam, é um fantasma. Olha que coisa interessante. Eles eram pescadores na sua maioria. Os marinheiros, homens do mar, homens da vida dos lagos grandes e dos mares, eles entendiam que quando acontecia isso, essa ideia de fantasma que se levantava, era um mau agouro.
Era sinal de que alguma coisa ruim ia acontecer. Só que aqui nós estamos tratando de discípulos. Nós não estamos tratando mais de gente que não anda com Jesus. Quem grita é um fantasma. São, em primeiro, os marinheiros, gente que cria nas coisas pagãs e entendia que qualquer gesto no meio da noite, como aquele, era um sinal de mau agouro. Então, quando eles gritam com medo, o texto diz que eles gritam e com medo forte, é porque eles estão dominados, eles estão abalados com a ideia, alarmados com a circunstância de que tem um mau agouro vindo sobre eles. O segundo entendimento é que para os judeus, principalmente do Velho Testamento, a época de Jesus, os demônios vinham à noite para atormentar e assustar e trazer terror sobre as ideias. Então, para os judeus, a ideia de que os demônios andavam à noite procurando fazer mal aos homens. Você fala, pastor, mas e aí? Pois é, os discípulos de Jesus, gritaram um fantasma. Então, duas coisas podiam passar pela cabeça dos discípulos de Jesus naquela hora. Primeiro, eles ainda estavam com a cabeça do velho homem. Eles ainda estavam com a cabeça dos hábitos dos marinheiros, da mente humana. A segunda, mesmo sendo os discípulos de Jesus, mesmo vendo Jesus expulsando demônios, mesmo vendo Jesus curar as pessoas, eles ficaram abalados, porque acharam, por causa daquilo que eles estavam vivendo, que quem estava vindo era demônio. Querido, às vezes a gente coloca tanto peso em algumas coisas e a gente só não consegue ver um milagre depois daquilo. A gente só não consegue ver a mão do Senhor, porque quando a gente fica aterrorizado pelas lutas, pelos problemas, alguns de nós às vezes podem gritar, é um fantasma. A gente pode dizer, não fantasma, mas a gente pode declarar uma outra coisa. Para os discípulos, quando eles falam isso, o Senhor Jesus os acalma, e o Senhor precisa falar com eles. Interessante que os discípulos ainda aceitavam a ideia, estando na presença de Jesus. É como o crente que gosta de ver horóscopo. Cara, você não se converteu coisa nenhuma. É como gente que ainda fica assim, a cor do dia é o amarelo. Você não é crente não, rapaz. É como gente que levanta e fala, o meu número da sorte hoje é o 32. Não, você não é crente não. Você está dependendo das coisas da terra, que não leva a lugar nenhum. Todos os dias são dias abençoados pelo Senhor, a vida dos seus filhos. Por onde você andar, os olhos do Senhor estarão sobre você. Ao deitar, o Senhor está cuidando do seu sono. Enquanto você descansa, a Bíblia diz que Deus não dorme. Você pode não ver, mas há anjos de Deus na sua casa, guardando você. Nós não dependemos de alguém que olha para as estrelas e faz medição e faz alguma coisa, não, negativo. A nossa confiança está no Senhor. Ainda que você tenha vindo aqui para o culto essa noite com um grande desafio. Se você entrou aqui esta noite, numa quarta-feira chamada Quarta de Poder, a sua ação vai corresponder também a uma ação de Deus. Se a gente ficar vendo bicho, vendo coisas aonde não é, a gente não vai viver os milagres que tem que viver. E eu te provo por quê. Porque quando eles gritam, é um fantasma, a mente continua presa às coisas do mundo. Quem está entendendo? A mente continua às coisas do mundo. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que é fulano? Será que é Beltrano? A gente começa a conjecturar essas coisas. A Bíblia diz no livro de Isaías que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então nossa vida está guardada e protegida no Senhor Jesus Cristo. A ideia de que os demônios estão rodando, estão indo lá. Ora, a Bíblia não nos ensina a provocá-los. Nós somos fortes do Senhor. Mas quem está debaixo das mãos de Deus, o maligno não lhe toca. Diz a palavra de Deus. Diga para o teu irmão, quem está debaixo da mão de Deus, o maligno não lhe toca. Não, fala com mais fé. Quem está debaixo da mão de Deus, o maligno não lhe toca. Você entende? Quantos entende isso? Diga glória a Deus. Você vai sair daqui essa noite mais convicto do que quando você entrou.
Você faz parte da cobertura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto diz, verso 27, a declaração de Jesus: não temais, que no grego significa não fiquem amedrontados. E uma outra coisa que essa palavra, essa expressão declara no grego: não fuja. Não fuja. Não renuncie à sua fé. Quando Jesus diz para eles: não temais, qual era a primeira reação diante de um fantasma ou diante de uma possível ação demoníaca? Fugir. Não fuja do seu chamado. Não fuja do seu propósito. Tem um Deus que te fortalecerá. Tem um Deus que está te sustentando. Tem um Deus que está cuidando da senhora. Tem um Deus que está cuidando do Senhor. Quando ele diz para os discípulos: não temas, ele está dizendo: pare com esse medo. Não fuja. Que o comum diante das lutas é fugir. Mas só gente de fibra no Senhor permanece. Aí Jesus estende a mão. Depois que aquela coisa toda acontece, ele ainda está caminhando e Pedro duvida. Jesus fala: sou eu, não temas, sou eu. Pedro disse: se é o Senhor, então me permita que vá até o Senhor. Olha que coisa interessante. Jesus fala para ele: pode vir, Pedro. E ele vai. Só que no momento em que Pedro está com os olhos focados em Jesus, Pedro não afunda. No momento em que Pedro não tira os olhos da figura de Jesus, ele não titubeia. Mas no momento em que Pedro, a Bíblia diz, ele olha para baixo, que ele abaixa a cabeça, ele tirou os olhos de Jesus. Você entendeu ou não? Você entendeu? Todos os dias nós somos entregues. Satanás, se puder, ele arrebenta com a gente todos os dias. São sofismas na mente, são conversas de desânimo, palavras do tipo você é incapaz. Uma das armas de Satanás nos últimos tempos, e Paulo escreve sobre isso, é criar dúvidas na cabeça da gente. O espírito de Jezabel se encarrega tanto sobre isso. O espírito de Jezabel manipula, criando entre as coisas a dominação aqui na cabeça. Você não vai, você não é capaz. Ideias do tipo, não foi isso. São frases que o diabo quer que você acredite, mesmo que não sejam ditas. São pensamentos que o diabo quer que você tenha, mesmo que não seja. Então, diante de alguma situação, quando a gente deixa de olhar para Jesus, qualquer conversa que chega, a gente se abala. A gente fala: então para mim é isso aí mesmo. É o Espírito. Quando o Senhor escreve as 7 cartas à igreja na Ásia, a uma das igrejas ele fala assim: tenho porém contra ti que toleras esta mulher chamada Jezabel dentro da minha casa. O espírito de Jezabel. Olha para os discípulos. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e fez isso aqui, ó, ele começou a afundar. E é quando ele começa a afundar que ele dá um grito: Senhor, me ajuda. Aí o texto diz que Jesus estendeu a mão e segurou. Só que essa declaração também tem um significado no grego. Quando Jesus estende a mão e segura Pedro, pensa comigo, só quem é cristão, crente, entende. Jesus está onde? Ele está em terra sólida? Não. Ele está no barco? Também não. Ele continua sobre as águas. Ele não afunda, Jesus não afunda. Quem afunda é Pedro. Quando Jesus estende a mão e segura, essa declaração, a transliteração da compreensão dessa palavra no grego significa: aquele que tem o domínio continuou a dominar. Então quando Pedro está afundando, Jesus segura. Deus não perde o controle da igreja. Deus não perde o controle da vida dos filhos dele. Deus não perde o controle dos servos dele. O domínio está no Senhor. Segurar as mãos
É o significado de quem tem o controle de tudo. E quando ele segura, eu achei isso fantástico. Significa que Deus está tirando o medo. Essa é a tradução perfeita. Quando ele segura nas mãos de Pedro que está afundando, ele está tirando de Pedro o medo. O medo que estava afundando Pedro. Jesus manteve Pedro firme. Pedro olha para baixo, tira os olhos de Jesus e Pedro afunda. Jesus que está caminhando sobre as águas, Pedro grita: Senhor, me segura. O texto diz que Jesus segurou pela mão e Pedro continua andando por mais alguns instantes sobre as águas, sem se afundar. Jesus põe Pedro no barco e Jesus entra no barco. Oh, querido, isso é fantástico, porque quando Jesus segura na mão de Pedro, entende qual é a situação? Quem está se afundando não tem outro jeito. Eu já socorri gente morrendo afogada, é desesperador. Se você não tomar cuidado, você morre primeiro que ela. Quem está morrendo afogado ou quem está se afogando, a primeira reação é essa aqui. Então quando Jesus, Pedro que está afundando, Jesus segura na mão de Pedro, Pedro volta a olhar para Jesus. É olhar para Jesus. É olhar para Jesus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para baixo, olhe para Jesus. Diga para quem está do seu lado: olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E por fim, quando Jesus entra no barco, Jesus repreende e diz assim: vocês são pessoas de pequena fé. E essa declaração no grego significa: vocês são pessoas que estão deixando que a ansiedade vença vocês. Essa declaração: pequena é a tua fé, ou a fé de vocês é pequena. Jesus os repreende, dizendo: parem de ficar ansiosos, porque a ansiedade de vocês pode fazer vocês afundarem, pode fazer vocês perderem a caminhada, pode fazer vocês perderem o propósito que tem. Jesus entra no barco, repreende gentilmente os discípulos, e ele dá um comando e a tempestade passa. Querido, uma pérola para nós orarmos essa noite. Quantos aqui precisam de algumas respostas de Deus para a sua vida? Digam amém. Você ainda acredita em Deus, querido? Você sabe que às vezes a gente recebe notícias. O Satanás ele é muito pitoresco nisso, né? Eu cresci ouvindo de pregadores mais experientes do passado, que dizia assim, que quando o diabo não vem, ele manda secretário. E é verdade. Às vezes ele não vem e manda secretário, manda representante, não é? Às vezes o diabo chega até primeiro que alguns da igreja. E a gente ouve coisas e já começa a ficar assim: estou sentindo calafrio mesmo, não é verdade? Não, não é? Põe a mão aqui, não é que eu senti um arrepio que passou. Cara, você está vendo fantasma. Você está vendo fantasma. Porque você tem uma necessidade, você tem um problema. Você passa a olhar para o problema e permite que fantasma se levante. Não é fantasma, é Jesus que está vindo ao teu encontro, querido. É Jesus que está socorrendo. E Jesus diz para os discípulos: a fé de vocês é pequena, que significa: parem de viver em ansiedade, porque quem vive em ansiedade não vive milagre. Ele mesmo diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quem está disposto a isso aqui essa noite, querido? Quem está disposto? Você veio para a casa do Senhor, uma reunião de oração. Não está cheia a igreja, mas você é valente, você veio para o culto. O feriado não te venceu, você venceu o feriado. É interessante que 24 horas por dia, o inimigo, se a gente não tomar cuidado, ele entra aqui e faz com que a gente perca a visão de que Jesus está no controle. E a gente passa a olhar e acreditar que tem fantasma. Aí alguns vão buscar conforto em algumas situações, tomam decisões fora daquilo que Deus orientou, e a gente perde a bênção de Deus, de ter Jesus no barco.
Queria convidar você para ficar em pé essa noite, em nome de Jesus, para a gente orar. Para a gente orar. Eu não sei quantos têm alguma causa especial